Ctrl V, pensou, ó, abriu um outro aqui. Não apareceu. Objeto da compra, coloquei aqui, não há. E aí, com esses itens, eu vou tirando print, eu consigo demonstrar aqui que não tem a aquisição. Deixa eu fazer um outro teste aqui. Dentro dos filtros. Nome do material. Eu por fenil. Não me atendeu. Descrição do item. Aí, olha aqui, esse aqui. É o mesmo nome. Vou até travar aqui a pesquisa para eu não perder. O que ele trouxe lá de nome? Ó, é o reagente. Reagente analítico 1, tipo fenil isotiocianato. Vamos voltar aqui. Fenil isotiocianato. Então, eu achei um. Então, eu tenho um processo de compra lá de algum lugar, que eu tinha olhado lá, que o vendedor fez para o governo, né? Aí, frasca de 100 ml, vendeu 1.230, né? Então, só tem um valor, ele não vai me dar aqui os demais itens. Aí, eu vou prosseguir aqui minha análise aqui. Vamos ver o que eu consigo descobrir mais. Eu não posso comemorar ainda, porque não quer dizer que está no painel que está certo, né? Se você colocar geladeira aqui no painel, vai aparecer geladeira de 25 centavos. E você sabe que você não tem geladeira de 25 centavos. E aí que você tem a região que foi feita a venda, que ó, foi vendida aqui para o Rio de Janeiro, que é a próxima tela que ele tem a média para o preço de estado, no caso só tem né? Então o valor de R$ 615. Poderia aqui alterar meus filtros, quando a gente for fazer o exemplo prático lá, a gente volta aqui, então é importante vocês irem treinando e mexendo aqui, fazendo as consultas, né? Eu sei que isso aqui o Uberaba compra. Vem que coloca o ASCII de Uberaba. Coloca o ASCII primeiro, depois você procura o material. Então ia ser muito difícil de achar, porque o negócio lá que foi passado, o nome está em inglês, aí tem em português e no cadastro está separado, né? Não sei se é a mesma coisa. Não sei, né? Aí o técnico lá que precisa entrar aqui e olhar. Aqui fala que a concentração dele é de 5%, né? Para mim lá, eu olhando lá era 90 e alguma coisa, mas não sei. Aí eu venho aqui e poderia mexer nos meus filtros aqui, mas eu só tenho um, então não tem como eu mexer nesse caso aqui. Aí eu vou aqui avançar a análise. Avançando a minha análise, né, aí ele trouxe aqui a média, a mediana e o menor preço. Só tem um item, vai ser um valor único. Mas eu tenho mais informações aqui sobre a compra. Ó, eu sei que aí tem que a identificação da compra, o número do item e a modalidade que foi feita adquirida, que vai aparecer para mim, se é pregão, se é dispensa, se é inegibilidade, né? Eu achei muito que eu ia achar isso aqui como uma inegibilidade de licitação, ou até mesmo uma dispensa, né? Porque tem órgãos que conseguem adquirir por dispensa. A gente é muito difícil aqui na UF comprar por dispensa. Muito difícil. Ah, meu item dá menos de 17.600, compra por dispensa, não tem como. Porque é utilizada a natureza da despesa e agora com a nova lei, o segmento de mercado. Então, se você olhar o segmento de mercado, as compras do ano da universidade dá mais do que o valor da dispensa. Então, é muito raro a gente conseguir fazer uma dispensa, né? Aí apareceu o Catimate desse item aqui. Posso pegar até o Catimate dele e voltar lá e tentar fazer minha pesquisa pelo Catimate, não mais pelo nome. Isso ajudaria também.
né? Tentar achar esse item aqui. Olha a descrição do item, como é que tá lá, como é que você vai achar isso aqui? Reagente analítico um, a busca que eu estava fazendo lá, né, tentando encontrar o nome, era esse daqui, né? Aí, o caso aqui é um frasco de 100 ml, a quantidade ofertada 2, o valor unitário 1. Olha o fornecedor Merck, só ia aparecer Merck, eu coloquei filtro Merck, só ia aparecer Merck aqui. Mas agora eu sei quem comprou. A Fundação Oswaldo Cruz, ela compra esse reagente. Então já vou até ficar de olho. Olha, na hora que eu tiver com dificuldade aqui de algum reagente que é da família desse aqui, provavelmente a Fundação Oswaldo Cruz, ela compra, né? E aí aqui tem a unidade gestora e a data da compra. Foi em março de 2021. Aqui, como eu só tive um resultado, eu não tenho nenhum para eliminar. Eu poderia já, se tivesse preços aqui errados, alguma coisa que não tem nada a ver, eu poderia eliminar com esse X aqui, tirar os itens. Aí eu geraria o relatório detalhado, que tem todas as informações desse processo. Vou gerar aqui para vocês o relatório detalhado, e aí ele traz descrição. E aqui ele vem um filtro. O que eu busquei? Eu busquei reagente analítico, fenil, aspecto, tal, tal. Isso aqui foi o que eu busquei. E eu usei o CNPJ de fornecedor para colocar lá no meu filtro. Então, assim, também não dá para enrolar. Eu falar, não, eu sei que em tal lugar compra mais caro, eu vou jogar esse preço lá. Eu sei que em tal lugar compra mais barato, porque os filtros trazem. E aí que ele traz o detalhe da compra. Então, aquela história da geladeira lá, ia acontecer muito isso. Fala assim, olha, tá escrito geladeira, que na hora que você vem aqui na descrição dele, tá aqui, ó. Lâmpada para geladeira e tal. Aí ele traz algumas informações aqui no relatório. Então, a quantidade ofertada foram 2, o número do item então foi um pregão, o número do item foi 25, o valor unitário proposto, 615, o valor unitário, 615. Então, a Merck participou da licitação e entrou e veio aqui. Então, assim, eu falar que a Merck não participa de licitação, vou ter problemas, porque ela participa, e inclusive ela participou e ganhou o item desse processo aqui. Aí aqui tem a descrição, reagente analítico, tipo um, né? Fenil, ó, eu acho, não tenho certeza que é aquele item lá, né? Aspecto físico, 5% para frasco de 100 ml, tal. Mas isso aqui é o nome que foi descrito, mas eu ainda estou com dúvida se poderia ser aquele item lá, né? Vamos tentar. Faz tempo que eu não gero um relatório resumido. Vou gerar um relatório resumido aqui. Qual que é o problema do relatório resumido para mim? Às vezes ele serve ali para. Ele não traz aquela descrição aqui, ó. Se você mandar para mim, eu vou falar, ué, mas cadê o fenil aqui no meio? Tá vendo aqui na descrição? Aqui tem no filtro, porque a gente buscou no filtro lá. Mas se não tivesse buscado por filtro, não tira o nome daqui. Como que eu vou saber que isso daqui é o que você está cotando? Então, por isso que a gente não usa o relatório resumido. Ah, o relatório completo não funcionou. Me dá o resumido e põe o edital junto. Fala, olha, não consegui gerar o relatório completo, eu tirei o resumido, o edital está junto, o item é tal do edital, conforme comprovante, e justifica no processo. Tá vendo? Questão de justificativa. Mas eu ainda estou em dúvida, eu quero ter certeza que esse item aqui pode ser aquele que eu estou precisando. Então aqui tem esse olhinho aqui, vamos furar esse olho aqui, ó, que tem nesse processo aqui, que é um processo modalidade pregão. Vou marcar o item aqui, marquei, e aí ele trouxe aqui aquela tela lá do relatório resumido. O que é diferente? Aqui tem os links. O link tem o edital, informações relacionadas à ata, gerenciamento da ata. Né? Vou entrar aqui no edital. Eu aperto aqui, ele vai me direcionar para o Compras Net. Aí abre esse CAPT aqui, que minha dislexia não deixa eu ler essas letras. Né? Mas eu vou entrar aqui e vamos aqui. EWNUQC. EWNUQC. Então, normalmente eu sempre tenho que gerar outra aqui para poder entrar. Aí eu vou confirmar. Aí confirmei aqui, ele está perguntando se eu quero abrir um arquivo aqui.
que está no WinRAR. Eu abri, vai perguntar se eu quero comprar, eu não quero comprar, o WinRAR. Tá. Aí ele tem aqui o edital e a relação dos itens, né? Tá aqui na minha mão. Relação dos itens, tudo que foi adquirido nesse pregão, itens da licitação, decreto, local de entrega Rio de Janeiro, aí tem todos os itens aqui que não me interessam muito. Eu quero mesmo é o edital. Então, Fundação Oswaldo Cruz, está aqui o edital dela, pregão eletrônico, né? Aí o objeto, licitação, escolha proposta, itens da marca é Merck, então provavelmente está padronizado. Então, esse edital aqui tem duas marcas. A descrição dele está com marca. Então, ele fez o cadastro desse item lá com a marca. Por quê? Provavelmente, acredito, que não tem outro que fez. É esse. Então, aqui está a descrição. Então, ele é o item 25 da licitação. A descrição do material dele, tá vendo? É diferente da que está lá publicado. Fala aqui que é 100 ml. Aí tem aqui qual que é a referência. Tem a marca. Então, lembra lá que eu falei, olha, você pode fazer descrição com a marca. Não necessariamente vai ser uma elegibilidade de licitação. Porque você pode ter outros vendedores que vendem esse produto. Mas aqui no caso, é mais uma confirmação que não tem outro no mercado. Eu não tenho outro que vende, né? Só entrou aquele lá e a proposta foi da própria Merck, direto da Merck. Aí o frasco com 100 ml, o aspecto líquido, a fórmula, a massa molecular. Aqui eu estava com dúvida nisso daqui, ó, porque lá estava 5%, naquela descrição lá vinha escrito 5%, mas aqui no edital, ó, grau de pureza mínimo 98%. Então, em tese, eu tenho um preço já lá no site e eu tenho outro preço aqui do painel de preço. Eu já tenho dois preços para esse item aqui, super complexo. O bichinho miserável, esse daqui. Tá, mas aí dificilmente eu vou ter três. Posso pegar aqui pelo catimate dele, posso buscar lá pelo caso. Eu não tive tempo de fazer isso, como eu disse, não foi é, programado para fazer essa apresentação dessa forma hoje, mas poderia aumentar. E aí, quando isso acontece, você tem todos os comprovantes aqui, ó. Você tirou toda a sua pesquisa, você colocou tudo isso no processo. Aí você vai montar seu processo, você vai montar um documento, falar, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu olhei aqui, eu joguei, eu busquei na UNB, eu liguei lá, perguntei se eles compram isso, de quem que eles compram, como é que ele compra, como que ele consegue o preço. Eu mandei um e-mail, tá aqui a resposta. Eu mandei para outro e-mail para outros órgãos perguntando, né? Isso aqui nós estamos no extremo, um item bem específico, né? Tem que saber até se é homem ou mulher. Aí chegou aqui e tal, só tem dois preços agora. Aí eu vou fazer um documento, colocar tudo isso, vou falar o que, que eu fiz, qual foi a pesquisa, e vou mandar para o meu gestor ali, fazer a justificativa, olha, o que, que eu fiz, ele vai comprovar ali e vai mandar para a autoridade superior aprovar. Aí a autoridade vai aprovar, falar, autorizo o prosseguimento com apenas dois preços. E se eu tivesse achado só um? Autorizo o prosseguimento com apenas um preço. E se eu não tiver nenhum? Olha, aí é mais difícil. Como é que nós vamos... Eu não sei nem se eu tenho dinheiro para comprar o que eu quero comprar. Aí já é muito complexo, né? Mas ainda assim a lei dá algumas sugestões lá, quando a gente não consegue ter o preço, né? Justifica tudo lá e vamos fazer sem, mas tem que ter um valor de referência. Sem valor de referência não é possível fazer aquisição. Então eu vou abrir aqui de novo a cara do painel, né? Não caiu ainda. Ele permite, às vezes permite voltar aqui e a gente tentar consertar Leito, posso os filtros. perguntar? É Carolina. Eu tenho medo da pergunta, né? Não, com relação ao preço que você falou, quando a gente não encontrar nenhum preço.
Caso a gente encontre o preço em dólar, em outra moeda, pode ser utilizado como um preço de referência? Aí você precisa, primeira coisa, você só acha esse valor em dólar. A minha cotação tem que ser em real, porque o meu dinheiro está disponibilizado em real. Eu preciso fazer a conversão. Aí eu vou lá e vou fazer a conversão. Falo, eu cotei isso aqui em dólar e estou convertendo pro real. Mas olha o risco, Carolina. É, eu vou ter fornecedor aqui que me entrega esse produto, porque se eu não estou achando ninguém que vende ele a moeda nacional, eu vou licitar isso para quem? Quem que vende? Tem alguns sites que fazem importação de produtos e ele coloca tudo em dólar, porque o negócio tá em dólar. E aí o que que você faz? Aí assim é mais fácil. Fala, não, eu tenho alguém que ele é nacional, é uma empresa nacional que me dá cotação em dólar. Então eu faço a conversão e faço a licitação. Agora, se tiver tendo muita variação de dólar, tem grande chance de dar deserto, mas às vezes ele consegue negociar o quantitativo, mas você precisa fazer a conversão. Respondendo a sua pergunta, tem que ter a conversão. A não ser que seja processo de importação. Eu preciso importar um item. Aí, esses processos de importação, normalmente eles são feitos meio que uma inegibilidade, porque tem que ser aquele. Não tem outra forma de trazer. E muito complexo. Você começa com um processo de importação, o valor lá é 2.000, ele termina com 3.500. Mas é possível. Agora, muita coisa, na grande maioria, né, são esses casos. A pessoa tem o site no Brasil, ele é um vendedor brasileiro, ele coloca a cotação lá em dólar, mas ele vai tirar a nota, ele tem o CNPJ, ele vai fazer toda a importação. Nós vamos comprar do produtor nacional. O interessante é você colocar lá de onde você tirou o valor de referência da moeda estrangeira para fazer a composição do custo da moeda nacional. Certo? Ok, obrigada. Tá. Alguém tem mais alguma pergunta? Aí a gente volta para a apresentação, então. Cleiton, uma pergunta. Sim? No caso aí, é o Christian. Você fez a pesquisa já com o CNPJ da Merck. Eu não teria que fazer uma pesquisa sem nenhum CNPJ? Sim, a Sem o filtro de primeira. CNPJ? Então, a primeira pesquisa se eu não tiver enganado, se eu tiver feito errado, vocês me desculpem. A primeira pesquisa que eu queria ter feito, eu acho que eu fiz. Eu procurei todos os nomes sem CNPJ. Aí eu não achei nada. Depois que eu não achei nada sem pôr CNPJ, que eu coloquei um CNPJ, porque é aquele único que me deu orçamento. Né? É um caso bem específico, né? É um item que, inclusive, a licitação que a gente encontrou, ele só tem a Merck que vende esse produto. Ele foi feito, a descrição é feita com marca, né? Eu quero esse produto Merck. Diferente de eu falar que eu quero uma bateria 12 volts, 70 ampere da Moura, né? Sendo que eu tenho um monte de outras baterias que poderiam me atender. É, então, não foi, eu entendo que não houve aqui um direcionamento de licitação, mas sim uma escolha de marca. Só a Merck que pode vender aquele produto? Não, eu poderia ter entrado aqui comprado lá da Merck com 10% de desconto e ter vindo aqui e ganhado 10% de comissão. Vendido esse produto aqui, se tivesse lá dentro do valor de referência, porque o valor de referência foi o valor que foi ofertado, não houve concorrência ali para aquele item. Né? Agora, é complicado prever o que, que o órgão de controle vai entender. Se eu só tenho aquele produto ali só na Merck, se ela tem a carta de exclusividade, se não tem outro que vende, né? Eu entenderia como uma inegibilidade. Mas aí quando você encontra ela participando de licitação, entrando lá e apresentando proposta, aí já fica um pouco complicado eu fugir de jogar isso aqui pro pregão. Mas como eu disse, foi um exemplo bacana, bem específico mesmo. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Senão eu já vou fechar aqui e vou lá para as lances. Cleiton, aqui é o Sim? Edvando. Gostaria de tirar uma dúvida. Assim, eu que te enviei esse exemplo, porque isso é um grande problema que nós temos
no laboratório. E aí acaba que a gente precisa comprar esses reagentes de outra forma, né? Tira dinheiro de outro lugar para comprar, porque por cotação é muito, pelo prego é muito difícil. E aí, por exemplo, nessa especificação, aqui no painel de preço ele está 5%. Já é uma barreira para a gente, porque o professor quer 98%, eu encontrei 5% aqui. Então, já seria uma barreira, ou seja, eu já iria descartar. Mas digamos que eu encontrasse a mesma concentração, né, aqui no painel e lá no site. Porém, a mesma empresa, é a Merck, isso não vai dar problema? Aí precisa justificar, né? Que você ampliou a pesquisa e que você encontrou. Mas você viu que lá no edital está 98%? Isso, tá, mas no painel de preço está 100%. Então, mas aí você vai justificar lá, fala assim, ó, embora aqui no painel tá 5% cadastrado, né? Conforme edital, porque o que vale é o edital. No edital tá 98. Aí você justifica para utilizar. Poderia utilizar, viu? Não, Então não não é, tem problema porque se é a mesma empresa. e não é, Lá, não é adequado ser a mesma empresa e ser o mesmo órgão. Não é adequado. Mas é um item muito específico. E aí você precisa justificar. Você vai demonstrar. Agora, eu pegar aqui, colocar aqui bateria 12 volts e ter tudo só marca Moura, tem alguma coisa errada. Fala, mas você filtrou, você achou seu filtro que você manipulou sua pesquisa. Porque você tem outras marcas de bateria. Então, não é a intenção. Aqui no caso, você precisa demonstrar a boa fé, que você não está manipulando a pesquisa. Eu posso pegar aqui a, uma pesquisa de televisão e ir filtrando ela aqui para ter só Sony. Eu vou ter preço só de TV Sony, não é o adequado. Porque se eu estou tendo preço só de Sony, eu não estou ampliando a concorrência. Ou então eu venho aqui e faço uma pesquisa que eu tenho preços só de um órgão, só de uma região. Eu tô aqui, eu tenho 60 preços, mas os 60 preços são tudo de São Paulo. Isso às vezes pode demonstrar que eu estou manipulando a minha pesquisa para um lugar que está mais caro. Ou então que tá lugar está mais barato, e isso é errado também, porque senão eu vou frustrar a minha licitação. O ideal é que sejam locais diferentes, fornecedores diferentes. Agora, eu vou te dar um exemplo, Oxitril. Se eu pegar gases aqui, nitrogênio, colocar tudo, eu tentar falar, não, eu vou pegar três diferentes, vai ser uma luta. Porque a Oxitril predomina no mercado. Então eu vou ter três preços da Oxitril. Eu justifico. Mas assim, olha, eu fiz pesquisa de preço aqui, a Oxitril é muito mais consolidada no mercado. Se eu pegar o preço aqui de A, B ou C que está lá em cima, eu vou aumentar muito o valor médio, que aí justifica no processo. Mas tem itens que não justifica. Você pegar aí, eu vou comprar álcool. Aí eu venho aqui, é, 30 fornecedor, tudo com CNPJ único. Não, tá errado, tem alguma coisa errada, porque é produto comum. Então, nesse caso, o que pode até acontecer? A triagem vai devolver, vai falar o seguinte, fala assim, olha, a sua pesquisa de preço aqui está com três preços, mas os três preços são da Merck. Fala, beleza, mas são de locais diferentes. Um foi Oswaldo Cruz, outro foi o Exército, outro foi outra universidade que fez aquisição. Então é o mesmo fornecedor, mas locais diferentes. Eu tenho aqui é o mesmo fornecedor e o mesmo local. E aí você vai demonstrar que não tinha outros. O problema é quando tem outros e você elimina os outros para ficar somente com aqueles. Aí é um problema. Aí fica um problema muito nítido no processo. Então é possível sim. Então, esse item aqui, se você tivesse achado os três, colocado aqui os três preços, você já teria os três preços do painel. E que desse jeito aqui você já tem dois. Você tem um lá do site e você já tem um do painel. Mas a descrição do painel ali está 5%, mas lá no edital está 98%. Então, junta os dois, fala, porque o que vale é o edital. Fala assim, olha, o painel ele está identificando a compra lá do edital. Por isso que eu falo, não é porque está no painel que está certo. E aqui, nesse caso aqui, está incompatível. No painel está 5%, mas no edital está 98%. E aí você justificaria e colocaria no processo. No caso aqui, você só tem dois, você vai colocar tudo isso no processo e vai mandar lá para o gestor aprovar. Falar assim, ó, gestor aprova aqui, ele vai olhar, pode ser que ele te questione. A gente tem que fazer com muita segurança
e, e mostrar tudo para o gestor, porque o gestor vai aprovar em cima do que você demonstrou. Não é porque eu fiz aqui mais ou menos meia boca, meu gestor aprovou, o problema é dele. Não, ele aprovou em cima da sua justificativa. Então é importante fazer direitinho. E assim, nesse caso aqui, eu nem conheço, eu não tive tempo de fazer. E a norma também ele trata esses casos como excepcionalidade. Você não pode, não, aqui 50% das minhas compras acontecem. Você fala, não, aí não é uma excepcionalidade, tem alguma coisa errada. Precisamos estudar melhor esse caso aqui. Mas às vezes a sua área tem 50% da precificação com menos de três preços, mas ela é uma excepcionalidade dentro da UF inteira, porque isso não é comum de acontecer com os demais materiais. Eu acho que hoje a parte de químico, ela tem sido a química e serviço, né? Na parte de serviço, tudo é difícil, muito difícil precificar, achar igual. É, assim, é judiação de quem está fazendo precificação, porque normalmente você tem um preço de uma empresa, e como que você está com esse preço da empresa e você vai lá comparar esse preço com o painel de preços? Então, essa parte de manutenção de equipamento é muito penosa, dolorida, é de chorar. E a parte de químico tem essa dificuldade de encontrar o preço e de ter fornecedor que quer te vender uma caixa. A Merck te mandar, nossa, R$ 1.230 para esse item. Provavelmente tinham diversos outros itens. Mas se você fizer um item, só um item de 300 e poucos reais lá, será que ela vai entrar e vai dar licitação? Se não tiver mais nada Merck ali, será que ela entra? Então, assim, são problemas que a gente identifica, mas não tem uma solução prática ali para resolver. Fala, não, vamos fazer isso que resolve. Você poderia ter achado três preços aqui, mas se você for comprar uma caixa só, e você sabe que só a Merck que entra lá e faz a proposta de será que ela vai entrar e fazer a licitação? Mas eu acho que eu esclareci a pergunta de que, nesse caso aqui, que está escrito uma coisa aqui, 5%. E lá está 98%, prevalece o que é o edital, você tem dois preços. Você tem o preço que está aqui e o preço que está no site. Consegui esclarecer? Conseguiu sim, Pedro. Obrigado. Por nada. Vou voltar aqui minha apresentação. Então, a gente consegue fazer ainda a parte de, ao menos a de TIC hoje. Cleiton, só uma dúvida aqui, finalmente. Quando você está fazendo, então, o processo de compras, para começar, né? A gente, então, tem o nosso orçamento da nossa unidade, vamos supor, aí, R$ 100.000 para gastar. Então, nós vamos fazer toda a montagem de reagentes e processos, produtos, enfim, para chegar até os 100 mil. Mas aí vai chegar no processo de compras, né? Vai ter frete, taxa de importação, isso a gente não leva em consideração na hora de fazer a compra. Como que isso acontece no final, né, do pregão? Porque a gente não tem a mínima ideia de qual empresa que vai entrar, qual empresa que vai ganhar, ou quantos que eles vão cobrar de frete, se vai ter taxas de importações ou não, e vai estourar o orçamento da unidade. Como que é feito? O valor de. Então, primeira coisa é o orçamento. Tá? Eu tenho R$ 100.000 para poder fazer aquisição. As minhas aquisições, as minhas precificações, eu preciso levar em conta tudo isso. Frete, como que eu vou fazer isso? Quando você pega preço do painel de preços, quem comprou aquilo ali, ele entregou em algum lugar, né? Então, o valor do frete está embutido no valor do produto. Não é igual o e-commerce que você tem o valor do produto e você calcula o frete depois. Por isso que muitas das vezes a pessoa vai lá e fala o seguinte, né? A prefeitura de Uberlândia comprou pé de frango a R$ 4 o quilo, sendo que o pé de frango no supermercado estava R$ 2, né? Isso foi um escândalo aqui, foi pé de frango e pescoço de frango, que era para alimentar o leão. E aí a pessoa vai lá e olha no mercado, fala que ó, o peito de frango tá 4,50. Comprou pescoço. Só que ali a pessoa não levou em conta que ela tinha que entregar esse pé de frango, esse pescoço de frango,
todos os dias, descongelado, desembalado, na temperatura correta, né? É, durante todo o mês, para no final do mês entregar a nota fiscal e depois de 30 dias receber o pagamento. Então, a condição de mercado é diferente. Então, o frete, ele é um dos grandes, uma variável muito grande, que eu vou pegar preço. Eu estou em Minas Gerais, aí eu pego preços lá na Bahia, né? Aí, às vezes, e o ponto de fornecimento é a região sudeste. Então, a região sudeste manda para lá, fabrica aqui e manda para lá. Aí vai ficar muito, lá é muito mais caro. Então, se você for olhar o valor de mercado aqui em Minas, na região sudeste, ele é mais barato. Mas quando eu vou fazer aquele preço de referência, ele está incluso o frete. O que pode acontecer é o seguinte: você fez uma pesquisa lá no painel de preço, está dando lá R$ 20. Aí você olha no site, R$ 20. Aí você olha lá que as empresas que ganharam aquilo ali entregaram em São Paulo e a empresa é de São Paulo. E aí você pergunta para a empresa, fala assim, empresa, quanto que é você entregar esse item em São Paulo? R$ 20. E para entregar em Uberlândia? Não, para entregar em Uberlândia é 30. Então, se existe essa discrepância entre os valores que estão concentrados lá, por valor que vai me entregar aqui, aí eu tenho que afastar o painel de preço. Eu vou falar, olha, eu não estou usando o painel de preço porque esse valor aqui, essas empresas que todas que ganharam esse item que são de São Paulo, e todas as entregas foram de São Paulo. E foi R$ 20. Mas quando você vai cotar para as empresas, outras empresas, todas me cobraram 28. Aí você tem que afastar, falar, não, eu não vou utilizar o painel de preço. Agora, isso não é habitual de acontecer. Aí você vai pegar essa empresa, ela entregou por 20 em São Paulo, ela entregou por 20 na Bahia, ela entregou por 20 no Rio de Janeiro, ela entregou por 20 em Uberlândia, porque ele já embute o valor do frete ali na referência da entrega dele. Então, aquele valor de referência que vai para a licitação, ele é o máximo aceitável. Você incluiu todos os custos ali, tudo. Porque senão o painel de preço ele teria que ter assim, ele teria que ter, no caso de materiais, o valor do item, que é uma variável, o valor do lucro, que é outra, o valor do frete e o valor do imposto, porque até o imposto muda de região para região. Então, em Minas é 18% de ICMS, em São Paulo é 14%, em Roraima, Rondônia é 8%, e aí muda muito. Então, por isso que o que eu lanço ali é o valor máximo de aceitação. E aí, quando depois que faz a licitação, se aquele item ele vier com valor, a proposta de valor acima do valor máximo aceitável, o pregoeiro chama para negociar, para poder ver se casa pelo menos no máximo aceitável, senão ele é recusado na aceitação. Ele está acima do valor estimado. E quando o valor está abaixo, depois que faz todo o processo, o dinheiro ele volta para a unidade, né? Se tiver dentro dos prazos de utilização, ela reutiliza o dinheiro. Consegui explicar, professor? Conseguiu sim. Então, no final das contas, o melhor então seria no painel de preço procurar então, dentre as opções, instituições mais perto daqui de onde a gente está, né, em Uberlândia. Isso. Não adianta pegar três pedidos de compra lá do Amazonas, sendo que aí vai estar embutido um imposto, um ICMS de lá. É mais fácil a gente filtrar por mais perto da gente, certo? Isso, e aí só vai fazer a justificativa, fala assim, olha, eu peguei aqui os preços de Minas Gerais por serem mais próximos, né? E principalmente quando tem variação, né? As empresas são de fora, né? Parece que parte de odontológica, parece que é tudo de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, Ribeirão Preto. E aí, então eu tento pegar aqui o local de entrega, vou pegar aqui Minas, porque aí eu sei que o cara lá de Ribeirão vai me entregar aqui e o valor está incluso. Beleza, obrigado, Cleiton. Tá. Vamos aqui para a parte de TI, né? Então, nós tínhamos falado lá como é que faz a precificação. Eu venho comentando, né? Mas por que que eu tenho que saber tudo isso? Tá. Porque você viu, chega lá no painel, é muito simples, né? Nós pegamos um exemplo muito complexo, mas se você pegar lá água, caneta, grampeador, eu quero. Então, assim, é muito simples achar os itens lá e colocar lá, tal, tirando a parte da manutenção e de reagente químico que cada um escreve do jeito que quer, um põe
americano, o outro põe o nome alemão, o outro coloca lá, cada um cadastra de um jeito. Aí esse aí a gente sofre mesmo, mas a gente precisa descobrir essa trilha ali. Eu falo, não, agora eu já sei. Quando eu for pesquisar isso aqui, lembra do mapa? Das especificações, tudo, aí já coloca lá aprendizados, né? Coloca uma coluna lá de aprendizados. Aprendizados. Quando eu for procurar esse item, eu vou procurar ou por esse nome, ou por esse nome, ou por esse catimate, e a Oswaldo Cruz todo ano compra. Então, porque aí quem for fazer daqui 1 ano, daqui 2 anos, a pessoa já aprende e ela já vai lá e ela já faz a, a aquisição, né? Já sei que aquele item ali eu vou conseguir pelo menos um preço ali com eles aí, que todo ano eles compram esse material. Então é importante a gente saber qual que é o produto, qual que é o objeto, qual que é o serviço, na hora que eu chegar lá, o que eu vou procurar. Então, eu vou descobrir isso quando? No estudo técnico preliminar, fazendo o levantamento dos dados, né, do quantitativo, tentando descobrir se tem outros nomes, quais, às vezes, o pessoal fala que mas pode ser que seja ou que não, né? Que é água oxigenada e peróxido. Né? Eu não sei se tem um volume de água oxigenada que é igual o peróxido. E aí você vai ficar procurando água oxigenada, você vai comprar lá, mas você nunca vai achar a especificação que você de fato precisa. E aí você tem um nome muito parecido ali que você vai utilizar e chegar no item. Então vamos aqui para tecnologia da informação, que tem uma instrução normativa própria, ela é um pouco diferente ali dos demais, mas ela segue a mesma linha da IN5 para aquisição de itens, né? Que é tecnologia da informação e comunicação. Né? Aí está aqui, itens e serviços. E a própria IN, os modelos deles, às vezes vai lá e retrata só serviço. Né? Mas vamos tentar entender aqui juntos o que a gente consegue absorver. Então, você tem uma instrução normativa, que é a 1, de 4 de abril de 2014. A anterior, se eu não me engano, era 1 de 4 de abril de 2019. A anterior, eu acho que era 4 de 2000 era IN 4 de 2014. Então, a gente já seguiu uma instrução normativa para aquisição de tecnologia da informação. Em 2019, ela deu uma atualizada aqui, né? Nas lâminas aqui tem o link da IM, lá na base de conhecimento também tem ela salva, tem o link dela lá. E aí, o que ela traz? Ela traz que o estudo técnico preliminar da contratação será realizado pelo integrante técnico e requisitante, compreendendo no mínimo a seguinte tarefa. Então, vamos às tarefas. Eu quero comprar algo de TIC, um serviço de TIC, que eles falam que é de tecnologia da informação e comunicação, né? É uma sigla muito utilizada. E aí você tem que ter, no caso, é um processo específico, aquisição de tecnologia da informação, porque você tem que fazer um estudo técnico preliminar e a equipe que vai fazer esse estudo, ela tem que estar nomeada por portaria. Então não tem como eu pegar lá no SG, abrir o SG e fazer lá a solicitação desse material. Eu tenho que fazer o estudo técnico preliminar antes para poder chegar lá e fazer o SG. Então ele é uma compra específica, né? A definição da especificação, da necessidade de negócio e tecnológica, né? Dos requisitos necessários, a escolha da solução, então tem que ter lá no estudo técnico preliminar, né? Contendo de forma detalhada, motivada e justificada, inclusive quanto à forma de cálculo e o quantitativo de bens, né? Então, bens e serviços necessários para sua composição. Ah, eu quero comprar uma impressora 3D. Para mim é TIC, mas quem define se é TIC ou não é a área responsável, que é o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação. Então, se é TIC, você vai fazer lá a oficialização de demanda e encaminhar para eles, vão falar, não, isso é TIC, não é TIC. Se for TIC, você vai ter que montar o estudo, né? Inclusive, quanto, né, repetindo, a forma de cálculo, né, o valor que se chegou naquilo lá, o quantitativo necessário para a composição. O 2, né, que eu tenho que ter lá para essa aquisição. Análise comparativa de soluções, que devem considerar, além do aspecto econômico, o aspecto qualitativo em termos e benefícios para o alcance dos objetivos da contratação.
Então, aqui você vê uma mudança, né? Vem vindo essa mudança, sempre tinha os órgãos de controle. Eu quero comprar um lápis, qual que eu tenho que comprar? O mais barato. Mas o que adianta eu comprar um lápis de 10 centavos se ele dura 2 dias? Não é melhor eu comprar um lápis de 25 centavos que dura 30 dias? Não fica mais barato? Então, eu preciso mostrar que esse lápis mais barato, ele não é economicamente viável, ele é desvantajoso, e inclusive com relação à qualidade. Fala assim, não, esses dois aqui dura 30, mas se eu compro esse mais barato aqui, com essa especificação de grafite frágil, ele quebra a ponta toda hora. Então ele não tem uma qualidade, né? Ele escreve mais fraco, ele risca, ele é seco, ele faz barulho, né? Então eu preciso ver também o aspecto qualitativo. Não, então eu quero o mais barato que atenda a minha especificação. Então, ele tem que ser resistente, ele tem que ser de uma madeira de reflorestamento, atendendo os aspectos ambientais. Ele não pode descascar na mão a tinta, independente da cor que ele seja. Eu quero que seja preto, porque seja padronizado. Não, eu quero que ele não venha pintado, porque melhora o aspecto ambiental, mas ele tem que vir liso, sem chance de machucar a pessoa com farpa, ele não pode ter rachaduras. Então, assim, vou fazer minha especificação. Dentro daqueles que atendem a minha especificação, eu vou lá no aspecto econômico para poder fazer a aquisição do item. Eu vou fazer a análise comparativa de custos, né, que deve considerar apenas a solução tecnicamente viável. Então, eu faço a estimativa de valor. Essa solução aqui fica tanto, essa aqui fica tanto, mas agora eu vou fazer essa análise aqui, vou falar, olha, esse aqui é mais caro, vou fazer aquisição, mas ele dura mais tempo. Esse computador aqui, ele é um pouco mais caro, mas ele tem uma garantia maior. Ele tem um sistema de assistência. Esse computador, essa solução, né? Ela, ela não usa energia da rede. Ela tem uma placa solar e ela vai usar energia solar, ela vai se alimentar. Então, no final das contas, o comparativo de custo fica mais barato. E aí ele vem de novo, né? A comparação dos custos totais, né, de propriedade, né, que vai envolver desde da elaboração, do fornecimento, das garantias, né? Aí aqui ele traz como exemplo que o valor de aquisição do ativo, o insumo, a garantia, a manutenção, né? Às vezes eu vou comprar uma solução que ela tem uma manutenção muito cara, é uma solução barata, mas uma manutenção muito cara. Lá o outsourcing de impressão, nossa, a impressora é muito mais barato do que você pagar isso aí por mês para poder ter impressão, ter material impresso. Mas aí você tem que comprar a impressora, você tem que ter o insumo, você tem que trabalhar com a garantia, você tem que ter a manutenção, você gasta com energia, então você vai fazendo esses comparativos dos custos totais para chegar na sua melhor solução. A outra questão é a memória de cálculo, né, referente aos preços de custo. Então, eu fiz uma análise, eu preciso do documento que vai contar a história. Vai falar assim, olha aqui, ó, eu quero montar esse storage, eu preciso de tantos HDs, cada HD é tanto, eu fiz a pesquisa aqui e tal, cheguei na solução que eu vou comprar um storage completo, que fica mais barato, eu tenho garantia, eu tenho a solução. Tá bom, Renan, um abraço, bom dia para você. Eu tenho todas essas questões para serem calculadas aqui no meu custo. A estimativa do custo total da contratação. Então, essa estimativa total aqui tem que ter tudo, tem que ter o frete, tem que ter o treinamento, tem que ter a garantia. Eu não quero uma solução que eu vou comprar, ela que chega aqui, eu tenho que fazer outra contratação, né? É, ah, mas assim, isso é divisível, mas no meu processo eu vou informar, falar assim, olha, eu vou contratar aqui, são itens diferentes. Olha, eu preciso contratar essa aquisição aqui, aí eu vou fazer a licitação, são 4 itens. Por quê? É a aquisição, o treinamento e a manutenção e os fornecimento de insumo. Mas vai estar tudo dentro da minha mesma solução, mas vai ser licitado, porque a regra é licitar por itens, né? Então, eu vou fazer licitado separado. Mas o custo total da contratação ele precisa estar aqui no processo. Porque senão, o gestor ele autoriza a compra do equipamento. E aí depois você descobre que o insumo desse equipamento é muito alto.
aí você não tem condição de manter esse equipamento. Então, essa estimativa do custo total da contratação tem que estar lá no processo, né? Declaração de viabilidade da contratação, contendo a justificativa da solução escolhida, que deverá abranger a identificação dos benefícios a serem alcançados, em termos de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade. Gente, essa declaração de viabilidade, ela é simples, você declara a viabilidade. Mas quem vai declarar a viabilidade lá? A equipe de planejamento. Eu declaro, mas aí é em cima do estudo técnico preliminar. Então ele tem que atender eficácia, eficiência, economicidade. Então, não dá para fazer um estudo para qualquer aquisição que seja com uma página. Uma página é muito frágil. Então, assim, quando eu vejo um estudo desse, eu não preciso nem ler o estudo para saber que não contemplou todas as questões ali para definir qual que é a melhor solução. Ah, mas é uma coisa assim muito simples. Olha, ainda que seja aquisição de Office, de pacote de serviços, né, para computador, eu vou te fazer um monte de questionamento e vai dar mais de uma página ali para você responder. Então, por isso que os prazos, a gente dá prazos longos para oficializar a demanda, para poder fazer o estudo técnico preliminar, para chegar já com tudo respondido. Porque na hora que chegar lá e na a análise jurídica ela não entra na análise técnica. O que é pior, seria bom, às vezes ela entra, mas seria bom se fosse uma função, se tivesse lá alguém de tecnologia da informação para analisar e ver se a gente está fazendo certo, porque depois isso vai para licitação. E depois que vai para licitação, quem vem para bater na gente ou é órgão de controle ou o próprio mercado. Ah, você não estudou isso aqui direito, não. Você está querendo comprar isso daí, mas isso aí já nem se fabrica mais. Ah, essa solução que você escolheu aí, só a IBM consegue atender. Ah, só a Dell que faz esse monitor com essa especificação que você fez. Aí você vai criando, você cria um problema administrativo muito grande e que pode virar um problema jurídico. Então, você tem que fazer todo esse estudo, toda essa documentação aqui para chegar lá na solução. E aí o termo de referência, você vai fazer o termo, o que, que o termo tem que ter, né? Então vamos lá aqui que traz o artigo 12 da IN1 2019, da SLTI. Gente, lembra que tem a IN1 de 2019 da SEGES, que trata do PAC, né? Então essa aqui é do SLTI, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. O termo de referência ao projeto básico será elaborado pela equipe de planejamento da contratação a partir do estudo técnico preliminar da contratação, incluindo, no mínimo, as seguintes informações. Tá? Importante. Quando eu faço o meu estudo praticamente ele tem que ter todas as informações que vão estar no termo de referência. As variações são mínimas. Se na hora que eu for fazer o termo de referência eu descubro que tem algo errado no meu estudo técnico preliminar, eu preciso consertar o meu estudo. Eu tenho que voltar lá, porque às vezes, aí eu coloco lá, eu escolhi lá um aparelho de 600 watts. Na hora que eu vou fazer o meu termo de referência, eu descubro que eu preciso, na verdade, de 8.000 watts. Então eu tenho que voltar lá no meu estudo e ver meu mapa de risco se não mudou alguma coisa. Eu vou ter energia elétrica para alimentar esse estabilizador. A fiação que está lá no local, ela aguenta ligar esse estabilizador. O meu transformador da rede aguenta esse transformador. A minha rede, o meu quadro de distribuição elétrica interna aguenta. A minha tomada aguenta. A tomada que eu tenho lá é compatível com ele. Então eu preciso ajustar. Então sempre que eu tenho mudanças significativas, eu preciso voltar. Eu digo até, eu não falo só significativa, não. Eu acho que qualquer mudança, você tem que previamente ir lá e mudar o seu estudo técnico preliminar, atualizar o seu estudo técnico preliminar. Porque isso te vai falar o seguinte, porque às vezes quem está mudando lá o termo de referência não vai ter o apoio da equipe toda ali que estava na hora quando tomou aquela decisão. Então vai lá e muda o ETP, muda o estudo técnico preliminar, ajusta o termo de referência, fala assim, olha, tem outra versão, nova versão do estudo técnico preliminar. Ó, durante a elaboração do termo de referência, identificamos que a capacidade do transformador é insuficiente, tal, tal, calculamos o risco aqui, tudo, tal, tal. Assim, inclusive, eu vou colocar aqui nas contratações correlatas a contratação de um transformador que já está sendo providenciada para poder alimentar o item. Atualiza o ETP.
que aí resolve o problema. Porque senão vai fazer a licitação, eu pego seu termo de referência, seu estudo técnico preliminar falou que era 600 watts. O seu termo de referência está falando que é 8.000 watts. O cara perde a licitação, ele vai lá e fala assim, a equipe não respaldou a escolha da solução. E o TCU vem e manda voltar. Fala, volta tudo, cancela tudo, volta tudo, e aí você vai ter um prejuízo muito maior de tempo. E aí aquele que ganhou, o outro vai lá e entra com recurso também, falando que não, mas o termo de referência está certo, a equipe assinou o termo de referência, e aí vai ficar para outro decidir. Então, decida você, não deixe outro decidir. Você já vai lá, já muda o seu estudo técnico preliminar, atualiza lá. E aí a pessoa vem e vai falar, por que que você, no seu termo de referência, está aqui cobrando um transformador de 8.000 watts? Está lá no meu estudo técnico preliminar. Previamente à elaboração do termo de referência, nós fizemos o estudo e foi feito dessa forma. Pronto, acabou. Resolvido o seu problema. Né? Aí ele traz aqui, né, a estimativa de preço da contratação. Então, tem que levar em conta tudo. Frete, treinamento, tudo lá. Então, o termo de referência, no ETP, tem lá o estudo, e no termo de referência, você tem o preço, né? No termo de referência tem o preço. Olha que chato. Quando você vai fazer a sua decisão, o seu planejamento interno, mais ou menos você tem que saber o valor do que você quer e o valor que você dispõe. Não adianta o servidor chegar para o diretor e falar assim, olha, eu quero comprar aqui um equipamento aqui de tecnologia da informação de 8 milhões de reais. Fala, não, não tem. Aí eu quero comprar um equipamento aqui de 86 milhões de reais. Não, eu não tenho. Então não vai ter feita aquisição, não vou fazer ATP, não vou fazer nada. Então eu estimei. Quando eu estimo ali naquele planejamento interno meu, que nós vamos fazer aquisição esse ano desse equipamento de 86 milhões, eu vou colocar ele lá no PGC. Eu tenho que fazer a precificação, tudo? Não, lá é só estimativo, de 86 milhões. Quando eu vou fazer o estudo, em tese, eu preciso saber o valor. Eu preciso saber o valor que vai ser isso aqui para mim definir a minha escolha da solução. E às vezes, aí eu faço estudo, depois que eu faço estudo, ainda vou fazer o termo de referência. E tem termo de referência que leva 30 dias, 40 dias para fazer. E nós estamos falando de mercado volátil, né? Tecnologia da informação, dólar. Você cotou um negócio num valor, na outra semana já está outro, você pergunta, hoje é 15, amanhã é 20, depois é 25, tal. Então, dá um delay aí entre a elaboração do estudo técnico preliminar e depois do termo de referência. Na hora que o termo de referência está pronto, você tem um preço. Aí eu vou fazer a solicitação de compra, ela vai tramitar aí, vai gastar uns 5 dias correndo. Chega aqui, a equipe de compras vai montar o edital para poder fazer e mandar para a procuradoria. Aí você gasta aqui mais uns 5 dias montando esse edital, porque não é só ele, tem um monte de edital chegando e tem preço perdendo prazo, tem pesquisa perdendo prazo, isso aqui é urgente, se não comprar vai morrer, e a Compras tentando fazer isso. Lembrando que na Compras eu tenho a equipe com 5 servidores, né, mais apoio. Aí você pega e tem férias, né? Então não é sempre 5, às vezes tem férias, tem testado, tudo que toda área vivencia. Aí você manda para a procuradoria. O prazo da procuradoria é de 15 dias. Não necessariamente ela vai gastar os 15 dias, mas também não quer dizer que antes dos 15 ou com 15 ela vai entregar. E depende do número de processos que vai para a procuradoria, né? Hoje na UF nós temos 2 procuradores. A gente compra em torno de 5.000 itens, temos 300 contratos. E a procuradoria atende só demanda da compras? Não, ela atende demanda de toda a instituição, né? Então é bolsa, é trabalhista, é de gestão de pessoas e de graduação, gabinete. Então, assim, compras é um dos aspectos que são olhados lá de análise obrigatória. Então, tem mais esses 15 dias. Chegando aqui, deve ter alguma correção para ser feita, sempre tem algo para corrigir. Não, dificilmente passa um que não tem nenhuma correção para fazer. Se vier sem nenhuma correção para fazer, aí a gente fica com mais medo ainda. E, e não é porque a procuradoria aprovou que está tudo certo, né? Então já aconteceu da procuradoria aprovar, chega aqui, a gente vai publicar, falar, ué, cadê a vigência do contrato? A procuradoria que errou? Fala, não, eu falei
nós declaramos, a equipe declarou que seguiu o modelo da GU, o modelo da GU tem vigência contratual. Então, se eu tiro a vigência contratual aqui, eu falei que era modelo da GU, não é erro da Procuradoria, eu preciso ajustar para a gente publicar. Aí o prazo médio da publicação dessa é 10 dias. Olha a defasagem de preço. Então, o ideal é na hora que for fazer o termo de inferência, mandar o preço mais atualizado possível, mais perto possível, porque já vai ter um delay aí de 25 dias. Já vai ter lá uma mudança de 25 dias para poder fazer a publicação e o pessoal apresentar a proposta. E aí eu tenho que ter lá, nas licitações por preço global, cada serviço ou produto ou lote deverá estar discriminado em itens separados na proposta de preço. Ah, eu quero comprar um storage com um hub e um storage com 200 HD, então eu tenho que separar os preços, tem que estar individualizado na composição do preço global, porque eu estou comprando, não estou comprando as peças, eu estou comprando o equipamento lá completo. Ah, então quer dizer que quando eu for comprar um computador, eu tenho que colocar lá o preço do HD, eu tenho que colocar o preço da placa-mãe, o preço da memória. Não, aí são coisas de padrão de mercado. Já o storage, ele não é feito assim. Ele é feito meio que a pedido do cliente. Então, aí você tem que separar. Ah, mas então, eu posso colocar o computador com o monitor? Eu falo, olha, aqui se você entender e justificar que não pode separar, que tem que ser da mesma marca por algum motivo, pode. Mas aí você vai ter que informar o preço do computador e o preço do monitor. Separado, individualizado. Ah, eu quero um computador, um monitor com software. Então, eu coloco o preço separado. Computador, monitor, software. Para poder fazer a composição do valor. A parte do monitoramento da execução, e aí vou pular aqui, porque o que importa aqui no caso é o preço, né? Verificar a manutenção da necessidade e economicidade e oportunidade da contratação, né? Que fica a cargo do fiscal requisitando o contrato e apoio. Então, sempre respaldado na qualidade que eu preciso, mas o mais econômico. É o mais barato, o mais vantajoso para a instituição. E a instrução normativa, a IN1, ela é complementada por outras instruções normativas e por outras normas que vão complementando. Então, tem essa instrução normativa número 202, que ela alterou a IN1, e aí ela traz um novo comparativo, que é o preço máximo da compra de TIC. Então, foi feito um catálogo de solução de TIC, porque o governo compra, às vezes, a mesma solução em diversos locais e a maioria das vezes. É igual o Office. Ela compra o Office no Brasil inteiro, o governo compra o Office no Brasil inteiro. Por que que Uberlândia paga 400, Uberaba paga 300, Brasília vai lá, faz a licitação, paga 650, e o governo comprando o Office, aí o governo pegou e falou assim, falou, olha, não, vamos fazer um preço máximo de compra, nós vamos negociar com essas empresas. Fala, olha, eu continuo deixando o governo fazer licitação para comprar seu item, mas o valor máximo que a gente vai pagar é esse item aqui. Então, quando eu vou fazer uma aquisição de TI, eu tenho que ir lá nesse catálogo de solução de TIC para ver se minha solução está padronizada e qual que é o valor máximo. Eu vou fazer minha pesquisa de preço, mas ela não pode pode ultrapassar o valor máximo daquela aquisição lá do catálogo de TIC. E aí eu tenho lá o preço máximo de compra, né? O valor máximo que o órgão, entidade, integrante do CISP adotarão na contratação de item do catálogo como condição padronizada, aplicável para contratação realizada em todo o território nacional. Então é uma obrigação. Ah, eu quero comprar uma solução de TIC. Então vai lá no catálogo, fiz minha pesquisa de preço. Vai lá no catálogo, olha lá o preço máximo de compra. Você não pode pagar mais, você não pode ter o valor de diferença maior do que aquele valor ali. Aí a estimativa de preço, né, e os itens constantes do catálogo de solução de TIC em condições padronizadas deverão utilizar como parâmetro máximo, né, os valores do catálogo, salvo se a pesquisa de preço realizada nos termos desse artigo resultar valor inferior ao PMC-TIC. Então, quer dizer que eu tenho que fazer pesquisa de preço. Ah, eu posso ir lá pegar só o preço máximo e fazer minha licitação? Eu entendo que não. Tem que fazer a pesquisa de preço. Você vai lá. Ah, aqui minha pesquisa de preço está dando R$ 200, mas lá o preço máximo é 180. Então muda para 180. Eu mudo lá para 180 e
faço a minha licitação. Ah, meu preço deu 180, lá está 200. Então, eu vou pôr meu valor máximo como 200? Não. Porque que, salvo se a pesquisa realizada, nos termos desse artigo, resultar em valor inferior à tabela lá de preços lá. Sobre- Então, aí ele tem lá a instrução normativa, né? Nas licitações com objeto que contemple o item que conste lá no catálogo. Então, já informa no seu processo de TIC. Este item não está no catálogo. Porque senão, no parecer jurídico vai falar, você precisa ir lá no catálogo e declarar que esse item não está no catálogo. Então, tanto na adjudicação preço global como adjudicação por item, é vedado aceitar preço superior ao respectivo PMCT, salvo na hipótese que se comprova vantajosidade para a administração devidamente justificada nos autos pela autoridade máxima da área de TIC. Eu fiz uma pesquisa de preço aqui, fizeram uma atualização lá, acabei de ter a licitação, meu valor de item está acima do valor lá como máximo a aceitar. Posso cancelar o item de interesse da administração, repetir, né? Ou você vai fazer uma justificativa, né? A autoridade de TIC precisa amparar essa justificativa para poder continuar esse processo. Olha, quando eu fiz a cotação aqui, esse item ficou em 86 milhões. Aí eu fiz a licitação, a minha licitação está com 85 milhões. E o catálogo lá mudou, está 84 como máximo. Aí vai ter que ter justificativo. Olha, eu não posso esperar, se eu fizer isso aqui, o dólar está subindo. Aí haja caneta, né? Haja teclado para poder fazer a justificativa, para poder adjudicar esse item com valor acima lá de referência. Aí, ainda sobre a normativa, né, a pesquisa de preço que visa subsidiar a decisão da administração em renovar ou prorrogar. Comprei, acabou, não preciso mais fazer pesquisa de preço. Não. O que a IN traz para renovar ou prorrogar contrato? Contratos prorrogáveis, 2000 fiz lá em 2020, aí eu vou renovar esse contrato por mais 12 meses, eu preciso poder vir aqui fazer a análise do preço. Pessoal, já 10h48, coloca o nome para mim, por favor, o nome completo e o setor, né? E é esse nome e o setor que vai lá para a lista de presença para a Progep fazer a avaliação e emitir certificado. Lembrando que tem frequência mínima estabelecida. Se não atingir a frequência mínima, a gente não, a Progep não consegue emitir certificado e a frequência é feita aqui pelo nome. Eu não tenho outra forma de fazer frequência, né? Eu entrei lá na sala e saí, mas se você não deixou o nome aqui, eu não consigo saber que você esteve na aula e dar a frequência depois, né? Não sei se eu deveria ter essa condição, mas eu não me sinto capaz de fazer essa observação. Então, para renovar ou prorrogar o contrato, eu tenho que fazer a pesquisa de preço, eu tenho que colocar lá tudo no processo, eu tenho que fazer a instrução normativa. Que legal. Ó. De acordo com a instrução normativa SLTI, do Ministério do Planejamento, que agora é o Ministério da Economia, 5 de 2014. E suas autorizações. Essa IN aqui foi revogada, mas aqui foi esperta. Ó, e suas autorizações. Ela já foi atualizada 2 vezes. Então, eu tenho que vir aqui e pegar a atualização para poder renovar o contrato ou prorrogar o contrato. Ainda sobre os preços máximos de TIC, né? Eu acho que eu repeti essa lâmina. Não. Não repeti, não. A instrução normativa número 73 de precificação, ela praticamente ela repete o que está lá na IN1 de TIC, né? Ao artigo 8º. As estimativas de preços, itens constantes do catálogo de solução de TIC, com condições padronizadas publicadas pela Secretaria do Governo Digital, gestão, deverão utilizar como parâmetro máximo o preço máximo para compra de TIC. Salvo se a precisar. Ele repete. Aí a instrução normativa de precificação vem e repete aqui o item, né? Aí eu vou mostrar aqui a carinha aqui, ó. Você pode jogar no Google, estou mandando o link, né? Catálogo de solução de TIC, aí vai aparecer lá o catálogo. Para ver, eu quero comprar uma impressora 3D, eu quero saber se está no catálogo. Aí eu pego, venho aqui, entro no catálogo, vou ver as soluções que
estão padronizadas. Aí tem todos os contratos aqui, quais são os itens que estão nos catálogos. Gente, é mais sistema. São soluções de sistema, armazenamento de nuvem, né? Então, assim, a impressora 3D não está aqui. Então, mas é importante vir aqui olhar e declarar que o item não está lá. Então, na hora que você entra no catálogo, olha o nome das referências que tem lá, né? Identificador, que item da Microsoft, é uma licença perpétua por 12 meses, né? 1 ano remanescente. Então, você tem 1 ano funcionando, mais 1 ano que funciona depois, por 3.120, e o sistema é esse daqui, a referência é essa. Então, esse item aqui, se eu for licitar ele, eu vou fazer a pesquisa de preço, e depois da minha pesquisa eu vou vir aqui e vou ver se nessa condição aqui, 1 ano mais 1 ano, se minha pesquisa está maior de 3.162,73. Se ela tiver, aí eu preciso vir aqui adequar. Embora eu tenha feito a pesquisa, encontrado ela lá por R$ 4.000, estou ajustando o valor para 3.000, por causa disso. Coloco imprime o documento, coloca lá no processo. Ah, não, eu estou comprando essa licença que, embora o preço máximo lá esteja 362, acabei de fazer uma pesquisa aqui, últimos 30 dias está sendo adquirido por 2.100, então eu vou pôr meu valor de referência de R$ 2.100. Tá. Pessoal, vou parar aqui para não entrar no, no outro, né? Agradeço aí a participação de todos. Eu vou ficar mais um pouquinho até acabar o horário do curso. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode perguntar, né? Dá um feedback aí do curso. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu espero que o pessoal esteja aproveitando o curso, o material. É um pouco pesado na teoria. Hoje a gente viu um pouquinho de prática. Eu queria muito conseguir terminar esse conteúdo que está programado aqui na minha cabeça, porque você vai passar por todas as áreas. Amanhã ou depois você muda de área, você sabe, você tem noção, ele é básico, não é pesado assim para aprofundar, mas você consegue, ao final do curso, ter uma noção mínima para, independente da área, independente do que for precificar, você pelo menos ter noção de falar, não, eu quero contratar serviço, vou fazer o SG e vou mandar. Você já sabe que não é assim. Você tem que seguir uma instrução normativa, né? De tecnologia da informação, você já sabe. Agora a gente vai entrar aqui parte de obras, depois inegibilidade, a gente volta um pouquinho para os demais, né? Então, gente, obrigadão e bom restante de dia, bom final de semana. Lembrando que segunda não tem aula porque é recesso. Aí a gente volta na quarta. Cleiton, gostaria de fazer 2 perguntas para você, de coisas operacionais que surgiram para mim recente agora. Eu recebi um comunicado, né, do coordenador da equipe de compra da nossa unidade, falando dos itens que não conseguiram ser comprados esse ano, pedindo para a gente acrescentar algumas coisas que precisar para o PGC de 2022, que o prazo parece que é semana que vem. Eu me lembro vagamente de você falar sobre isso, quando a gente precisa acrescentar no PGC. Não conseguir comprar no ano que estava programado já é motivo suficiente para adicionar ao longo do ano no PGC? Então, a gente tem uma janela em novembro para poder fazer esses ajustes. Isso, então, nesse prazo de novembro agora, que ele passou, eu acho que até dia 5, eu Isso. posso acrescentar isso e a justificativa para acrescentar ser só porque não conseguiu comprar? Isso é suficiente? Sim, é suficiente. Agora eu vou te dar um exemplo um pouquinho mais complexo. Acabou a janela e a solicitação aconteceu depois da janela. Aí nós vamos ter que acrescentar no ano de execução. Aí, para acrescentar no ano de execução, você vai apresentar a seguinte justificativa: a licitação ocorreu depois da terceira janela.
e o item deu deserto. Então, não era possível prever que esse item daria deserto. Então, por isso que eu estou justificando para acrescentar no ano de execução de 2022. Então, é possível também no ano de 2022 nesse caso. Mas provavelmente isso não vai acontecer, porque as licitações programadas, né, já estão todas em julgamento. Tem uma ou outra que está acontecendo. Mas se você já viu que o seu item está deserto, aí você precisa acrescentar lá. Mas às vezes não é nem sempre acrescentar, às vezes precisa modificar alguma coisa, né? Porque se você programou todo o seu recurso lá e agora você vai aumentar, tem que aumentar mais uma despesa, às vezes tem que modificar algum item, diminuir um, ou aumentar outro. Mas normalmente as unidades acadêmicas, elas deixam bastante recurso fora do PGC, para diárias, passagens, para os almoxarifados. Então isso não está lá no recurso do PGC. Mas é possível sim. Certo. E outra coisa, como eu não tenho acesso no SG, nos sistemas em si, eu não sei exatamente o motivo que não foi comprado. Geralmente, quando não comprou é porque deu deserto, ou tem uma possibilidade de ter tentado, ter entrado alguém na licitação e não ter efetivado. Então, era interessante, né, a equipe que está no planejamento, ela tivesse acesso lá ao processo que houve o julgamento. Por quê? Tem duas ocorrências. Uma é o deserto é que ninguém deu proposta. Ele foi deserto, ninguém veio aqui e apresentou nada. E tem o recusado na aceitação. O recusado na aceitação é porque alguém deu proposta e ou ficou acima do valor, ou a pessoa não tinha a documentação correta, não tinha habilitação correta para poder apresentar a proposta naquele item ali. Então, o deserto é pior, né? Eu falo, ninguém nem interessou por aquele item ali, né? O recusado da aceitação, alguém interessou, mas por algum motivo não pôde ser aceito. Aí ou foi valor, então assim, é importante encontrar o processo. Se você pegar o número da solicitação de compra e jogar ela no SG, lá no SEI, provavelmente você vai encontrar o processo licitatório desse item. E aí você vai ver lá o edital, tem a ata, vai estar a ata lá, o que aconteceu, se alguém apresentou proposta, se apresentou, por que foi desclassificada. E isso é importante para o mapa, porque senão tem área que fica repetindo a mesma coisa, tem 10 anos que está dando deserto. 10 anos ela repete esse item, mas ela precifica uma coisa e descreve outra, né? E o que ela está descrevendo não tem no mercado. Ou então ela descreve uma coisa e cota outra. E aí você vai estar dando deserto. Então, assim, as áreas precisam ter a consciência de ir lá e rever o que aconteceu. Tem coisa que vai ter justificativa? Não tem justificativa. Não existe explicação para tudo. Tem muita coisa sem explicação. Mas tem muita coisa também que tem uma explicação lógica. O cara está pedindo lá pacote de pilha com três. Eu quero um pacote de pilha com três. Aí você sabe que é padronizado no mercado. Ou vem com duas, ou vem com quatro, ou você tem com seis. Ah, eu já vi com três, mas é muito esporádico, né? Então, precisa rever essa especificação para poder ter mais chance de atrair o mercado. Tá certo, obrigado. Eu vou dar uma procurada no processo. Não, tá ok. Qualquer coisa também, depois manda um e-mail com a solicitação de compra. Aí não é do curso, né? É técnico. Manda um e-mail para diretoria de compras, questionando qual que é o processo. Se você não achar, mas eu tenho certeza que você vai achar. Você colocar o número da solicitação de compra, vai aparecer o processo lá. Teve uma mudança, mas você precisa ter acesso ao SG. Eu pedi para mudar no despacho, porque o último despacho da solicitação de compra lá era do diretor de compras e já era processo de compra. A gente vai passar a inserir o número do processo lá. Então, se você acessar o SG, situação da solicitação, você vai encontrar o processo de compra que ele está vinculado. Aí é possível analisar também. Ok, perfeito. Obrigadão, Cleito. Eu Bom que fim de agradeço. semana. Obrigado, você também, né? Cleito, eu tenho só Sim, uma pequena dúvida, por gentileza. certo. Com relação aos orçamentos, quando a gente está no painel de preços, lá na biologia, a gente estava tendo um entendimento que a gente não poderia pegar orçamentos de mesma empresa. Se for da mesma empresa, só que para órgãos diferentes, pode? Então, sua pesquisa, o que acontece muito? Normalmente, quando é assim, vem só três.
3 é o mínimo. O mínimo é 3. Se você pega uma pesquisa com 6, 12, é a mesma empresa, já fica demonstrado que é um ramo muito segmentado para ela. Mas a orientação é que sejam fornecedores diferentes. Agora, você ampliou sua pesquisa, você aumentou o prazo, você pegou um maior parâmetro, aí você justifica no processo, fala assim, olha, eu tentei aqui pegar, porque o que que pode acontecer? Não é seu caso. Alguém pode pegar e eliminar os preços individuais. Fala, não, eu não quero preços dessa empresa aqui, aí eu vou ali e vou eliminando. Aí eu vou pegar o preço só dessa aqui que vende essa marca. Então a gente não pode permitir isso. Então a orientação nossa é que sejam preços de empresa diferente e de locais diferentes. Agora você Hum. pega aqui, vou pegar aqui uma cota, eu peguei aqui 3 preços, 3 contratações da própria UFO, né? Eu falo, mas aqui pode ser que tenha algum viés aqui nessa pesquisa. Agora, se acontecer, a triagem vai devolver e você justifica, falar que eu ampliei, prova que você ampliou sua pesquisa. Olha aqui, tá com 90, eu tenho 4 da mesma empresa, eu vou pôr um ano, não pode pôr um ano, porque a gente dá o cronograma de compra, a gente fala qual que é o prazo. Fala assim, aqui, ó, eu ampliei para 6 meses, não apareceu ninguém, apareceu toda, é a mesma empresa, só dá o Oxitril, só dá Oxitril. Eu ampliei para um ano, só dá Oxitril. Então, por isso que só tem Oxitril. Agora, se você me mostra lá o filtro, ampliando as empresas, e dá um monte de empresa, e depois você me entrega o final com a mesma empresa, aí sua cotação vai ser rejeitada. Mas vai ser rejeitada para te proteger. E aí, o que você pode fazer? Não, então eu vou manter essas 3 empresas aqui e vou fazer uma cesta de preço. Eu vou pegar aqui na mídia especializada, eu vou pegar com o fornecedor, porque se amanhã ou depois tiver um questionamento, você está protegido e resguardado. É porque normalmente a gente, por exemplo, vidraria, algumas vezes, a gente acha muito, né, no painel de preços uma única empresa ofertando para vários órgãos. Aí, como a gente vê que só tem ela, a gente pega o mais próximo, né, do outro orçamento e já parte para a pesquisa no fora do painel, né? Mas Então, aí a gente eu acho ideal, porque. E aí, quando você faz isso, fica dentro daquele parâmetro lá do mesmo, ou muda um pouco o preço? muito, assim, aumenta um pouco por causa do frete, né? Mas não chega a ficar muito alto, não. Eu, eu faria isso, eu pegaria lá, falava, olha, eu fiz aqui, eu achei 10 preços no painel, mas é tudo o mesmo fornecedor, e eu peguei aqui mais 2 preços na internet. Ah, aí dá uma melhorada na pesquisa de preço. Mas assim, falar que é proibido, falar, não, é proibido seguir o processo licitatório. Mas, assim, para a gente que está aqui, e a gente vê muita coisa que às vezes o solicitante não vê, a gente fica com medo. A gente tem um certo medo. Então, a orientação da triagem é que ela devolva a solicitação para que seja certificado que não há outras empresas. Não há outras empresas, esse preço é de mercado. Você pode até falar. Vai falar assim aqui, ó, eu vou manter o preço do painel de preço, porque se eu for pegar da internet, fica mais caro. Eu vou manter a média aqui do painel de preço. Fala aqui, ó, inclusive aqui, você está teimando comigo que é para eu pegar outros preços. Se eu usar outros preços, vai ficar mais caro. E aí você justifica e utiliza o preço do painel de preços. Mas assim, isso te dá, fazer essa cotação te dá mais segurança. Porque às Uhum, vezes você não sabe, mas essa empresa é a empresa que vende mais caro no mercado. E aí você pode comprar um produto com um sobrepreço. Mas tá no painel de preço. A gente não sabe se lá foi auditado, se alguém foi penalizado, a gente não sabe. Então, uhum, às vezes a condição não é a mesma. Você está comprando para entrega imediata, a pessoa está comprando por ata de registro de preço, né? E aí fica mais caro. Você está comprando 10, mas aí lá no painel o cara está comprando 1.000, por isso que ficou mais barato, né? A empresa que vende é de São Paulo e o cara está entregando em São Paulo, por isso que fica mais barato. Então, por isso que é importante fazer a cesta de preço nesses casos. tá bom, então, obrigada. Por nada, mano. Pessoal, então vamos encerrar. Vou concluir a reunião aqui. Bom final de semana a todos. Um abraço, obrigado aí e obrigado pela paciência, tá? Tchau, tchau, até mais.